estamos aqui no nosso terceiro encontro, tá? Com a nossa psicóloga Marjorie. Olá, Marjorie. Olá, tudo bom? Meninas, olha, sobre o Setembro Amarelo, tá muito importante a gente abordar esses temas. Eu espero que vocês estejam gostando bastante, tá? E continuem vendo que ainda vem alguns assuntos por aí. E hoje nós vamos abordar o tema puerpério. O que esperar quando se não está esperando? Então, Marjorie, vamos começar aqui para a nossa primeira pergunta. O que é o puerpério? É muito importante a gente entender, né, que o puerpério é um período de vida que toda a mulher que acabou de ter filho vai passar, certo? Então, é um período mais ou menos entre o primeiro ano da criança, né? O parto é onde se começa o puerpério, e após o parto, no caso, e vai até o primeiro ano da criança. Muitos estudos se falam que esse puerpério pode perdurar, né, que a mulher ela pode ser puérpera ainda por até os 2 anos, mais ou menos, da criança. Porém, mais ou menos até esse período, né, de 1 ano. Em questão do puerpério, ele ser mais latente mesmo, ele acontece nesse período dos primeiros 30 dias, que é o período mais complicado que a mulher vem passar nesse pós-parto, né? Onde ela tem várias ambivalências de sentimentos, vários sentimentos, onde ela vai estar em oposto. Uma hora ela vai estar pensando de uma forma, outra hora ela vai estar pensando de outra, né? Ela vai estar sentindo outra. Fora que esse momento também é onde que acontece uma ruptura, né, entre a mulher e essa barriga. Porque assim, presta atenção, a gente tem 9 meses para ter uma gestação. Ou seja, a gente passa ao descobrimento, né, como eu já falei em outro momento com vocês, a mulher muitas vezes hoje em dia na primeira, segunda semana já descobre. Então ela vai ter 9 meses basicamente certinhos, aproveitando e vivendo aquela gestação, vendo gradualmente o seu corpo modificar-se. Então ela chega naquele momento do barrigão, onde todo mundo tá lá de olho naquela barriga enorme, linda e maravilhosa. Então ela, de repente, de uma hora para outra, ela vai ter aquela barriga sumindo. Ou seja, aconteceu o parto, a criança saiu, em 24 horas ela já perde peso, ela já tem a perda de peso, a barriga já diminui, né? Acontece o desinchaço, e além de tudo isso, quando a placenta sai, com ela vai embora um monte de hormônios. Então os hormônios que estavam lá, né, se articulando e agindo por causa do bebê, eles vão embora de uma hora para outra. Então, acontece um vazio, acontece um luto. Ou seja, aquela mulher anterior já não existe mais. E daí agora nasceu a mãe. De repente nasceu a mãe junto com esse bebê. E aí? Sabe? Então, o puerpério é esse momento dessa troca, esse momento dessa passagem, né? Vamos dizer assim. E quais são os distúrbios emocionais típicos do puerpério? Olha, os distúrbios, eles vão ser depressão pós-parto, né? O baby blues também é um momento conhecido como tristeza materna. Pode ter também a psicose puerperal, também o TEPT, né, que é o transtorno pós-traumático, ou no caso, transtorno pós-trauma, né, pós-parto, no caso para a mulher. Certo, Marjorie, mas desses dos que você citou, o que seria o baby blues? Olha, o baby blues, no caso, né, basicamente de 10 mulheres, 8 vão trazer aí as características do baby blues. E o baby blues ele também vai poder acontecer com mulheres que estão na segunda, na terceira, na quarta gestação. Isso não vem a importar necessariamente.
Então, assim, não é porque você passou por uma gestação e... eu passei por uma, já passei por um puerpério, no outro puerpério eu não vou passar. Às vezes passa até pior, dependendo da gestação, sabe? Porque também vai depender de como foi essa gestação. Porque cada momento, cada gestação é um momento. Então, voltando à questão do baby blues, ele é uma tristeza materna, né? O nome também já disse, uma tristeza que a mulher vai ter nesse período, onde ela também vai ter essa oscilação, né, de sentimentos, né, essa labilidade afetiva, onde ela vai estar, ora, sentindo alegria extrema por aquilo ali, ora ela vai sentir uma angústia de não saber o que vai acontecer, ela vai sentir um pouco de culpa, vai sentir, principalmente nos primeiros momentos de vida do bebê, ela vai sentir uma hipervigilância, sabe? Tipo, dificuldade para pegar no sono, dificuldade para descansar, para dormir, vai estar mais acelerada, e também ela vai tá fora de como ela é normalmente, sabe? Se ela é normalmente uma pessoa calma, ela vai estar um pouco mais agitada. Se ela é uma pessoa agitada, às vezes ela vai estar mais retraída. Então, tipo, tem essa questão, né? E muito, muito, muito dessa sensação de o que eu vou fazer, essa sensação de nostalgia, tipo, eu deveria mesmo ter tido filho. Será que foi a melhor escolha? Né? Será que não tem como voltar atrás? Então, esses sentimentos vai existir, e isso não é por causa de falta de amor pelo bebê, né? Isso não tem nada a ver com relação necessariamente ao bebê. Tem muito a ver mesmo com essa relação sobre a mudança psicológica, né, que acontece, a confusão emocional e justamente essa ruptura dos hormônios. Então, essa combinação aí dá esse boom na mulher. Entendi. Mas então, o que seria a depressão pós-parto? Já a depressão pós-parto, ela é um agravamento, né, no caso do baby blues. Então, uma é um gancho da outra? Não necessariamente. O baby blues é um e a depressão pós-parto é outro. Não quer dizer que quem teve baby blues vai desenvolver depressão pós-parto, e quem teve depressão pós-parto foi porque veio do baby blues. Isso não tem relação, certo? Eu digo que é um agravamento porque, tipo, são mais ou menos esses sintomas do baby blues sendo muito mais intensos e exacerbados. Ou seja, o baby blues ele fica ali nessa margem, né, dessas sensações, mas só que a mulher não tem grandes problemas, né, vamos dizer assim. Porém, a depressão pós-parto não. Ela hoje em dia, o DSM-5, que é o livro, né, que a gente, nós da área da saúde temos como referência para os transtornos mentais, ele vem classificar a depressão pós-parto como uma depressão perinatal. Como assim perinatal? Ou seja, é uma depressão que ela surge já na gestação, no finzinho da gestação ela já está aparecendo e ela vem ter seu surgimento, né, mesmo assim, mesmo já no final, no começo desse puerpério, né, nos primeiros dias ela já começa a aparecer. Porém, se você prestar atenção, muitos estudos mostram que muitas mães já vêm mostrando essa depressão antes desse parto. No último mês, mais ou menos, ela já começa a demonstrar. E, tipo, por isso que é bom estar em tratamento, porque ela já vai estar tendo esse olhar, né? Por isso que é bom, voltando a lá nossa primeira conversa, até o planejamento psicológico, né? O pré-natal psicológico, você consegue ter ideia, né, do que você está passando e consegue também ressignificar muita coisa. Certo. E qual seria o sintoma da depressão pós-parto? Os sintomas da depressão pós-parto, ele vai ser como os sintomas de uma depressão comum, depressão maior, né, no caso. Vai ser insônia, inquietação, culpa, medo, muitas vezes um humor muito baixo, tristeza, choro. Essa mulher ou vai estar comendo demais, ou vai estar com falta de apetite, ou ela vai estar
pode estar muito isolada, isolamento social. Também ela vai modificar totalmente, né, o seu jeito de ser. Muitas mães, elas não querem ter acesso à criança, elas não querem sair para cuidar dessa criança, né? Pensamentos suicidas, né? Ideação suicida ela pode ter, né, quando tem um agravamento a mais. Muitas mulheres, elas podem vir a cometer, né, o suicídio materno também, junto à depressão pós-parto. Infanticídio é muito difícil de acontecer, o infanticídio, porém tem gente que fala que pode sim acontecer. Mas o que é um infanticídio? No caso do infanticídio, a mulher vir a ter contra a vida do próprio filho, certo? No caso, vir a matar o seu filho. Isso é muito difícil de acontecer, né? Quando a gente vê uma mulher que comete algo contra a criança, muitas vezes por ela estar tendo uma questão com a psicose puerperal e não necessariamente com a depressão pós-parto. Entendeu? Então, assim, porque muitas vezes esses transtornos eles se misturam assim nos sintomas, né? A gente tem que estar de olho realmente para identificar, diagnosticar o que está acontecendo, porque eles se misturam muito, sabe? Então, assim, por isso que tem que a gente investigar bem direitinho, certo? Tá acontecendo com essa mulher e principalmente nesse momento. Entendi. Nós devemos nos atentar mais, né? Isso. Mas e aí, quais são os fatores de risco? Olha, os fatores de risco normalmente tá ligado à questão social. Infelizmente, nós vivemos em um país onde a gente tem uma diferença social gritante, né? Umas pessoas com muito e a maioria da população da metade para baixo. Né? Eu digo nem da metade para baixo mesmo, tipo, e muitas mulheres estão em risco social. Então esse risco social é um fator de risco para depressão pós-parto. Então, uma mulher que venha a ter dificuldades financeiras, uma mulher sem apoio familiar, sem rede de apoio. E quando eu falo em rede de apoio, como a gente já falou em outras vezes, não é só a família em si, a família de nascimento, mas as pessoas que estão aos redores, vizinhos, a comunidade, comunidade espiritual, todas essas são rede de apoio, certo? Então, quando se tem essas redes de apoio, fica muito mais, quando não se tem, quer dizer, fica muito mais difícil para essa mulher, né? Fora também um homem que não contribua, não ajude, né? Não tenha esse parceiro, quando se está sozinha, né? Para ter essa gestação, para levar essa gestação. Então tudo isso são fatores de risco. Não quer dizer que uma mulher que tenha uma casa boa, que tenha uma família boa, não sei o que, não quer dizer que ela não venha a ter. Passar. Mas só que tipo, os fatores de risco eles agravam a situação, sabe? Eles vêm a agravar, vêm deixar muito mais vulnerável essa mulher. Fora que ela venha sofrer, né, toda a questão social. E quais são os fatores de proteção? Então, os fatores de proteção é o contrário de todos esses fatores de risco. Se a mulher ela tiver uma questão financeira legal, isso ajuda. Se ela principalmente tiver apoio, isso é um fator de proteção enorme. Principalmente o fator de proteção social, se a gente compreender e acolher essa mulher. Muitas vezes a gente vem a ser negligente com as mulheres grávidas, né? Muitas empresas não contratam mulher porque vai engravidar, muitas empresas ficam com raiva porque a mulher engravidou, né? Vem falar muitas besteiras, né? Eu acho que muitas mulheres já ouviram muitas coisas por ter engravidado. Muitas vezes ela estava na reta para ser demitida e não vai poder ser demitida, e daí vem, eita, mas a gente vai ter que arrumar alguém para pôr no lugar do fulano, aí fulano já queria botar fulano para fora. Então, tipo, tem muito dessas coisas. Então a gente precisa dar o apoio para essas mulheres, certo? Elas precisam estar sendo apoiadas, né? Nós mulheres precisamos nos apoiar, principalmente para esse momento.
Então, esse é um fator de proteção, né? Fora que essa mulher ela tenha esse planejamento familiar, essa mulher tem esse planejamento do parto. Então, tudo isso que a gente vem falando, saúde mental, tudo isso é um reforçador, né, para que essa mulher não venha ter a depressão pós-parto. E qual seria o tratamento? Para a gente entender o tratamento, primeiro a prevenção, né? Eu já falei sobre o pré-natal psicológico, né? Ele é de grande valia, porque ele vai ajudar bastante essa mulher a entender este momento de gestação, que é um momento ímpar, algo muito diferente, algo que ela vai passar uma vez só na vida, por mais que ela tenha outras gestações, mas é uma vez, aquela é uma vez. Então, o pré-natal psicológico vai ajudar muito, né? Fora que, se caso não teve o pré-natal psicológico, já entrou com depressão pós-parto, aí ela vai procurar um psicólogo agora, nesse momento, tá? Identificou a depressão pós-parto, vai, procura um psicólogo, faz o tratamento. Se necessitar de medicação, procura o psiquiatra, né? Faz também o tratamento psiquiatra. Também procurar coisas que se agradem, né? Lazer, né? Dividir, né? esse cuidado com o bebê, com a mulher. Fazer com que essa mulher ela se sinta apoiada e ela venha ter todas essas coisas para ela sair desse momento e venha a gozar desse momento de ser mãe. Que bom. Meninas, então ficamos por aqui com mais um encontro e vocês fiquem ligadinhos que vai ter ainda muito mais assunto. Tchauzinho. Tchau.